Os IBEST Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 22 de setembro de 2025. São 15 horas. Senhoras e senhores, hoje o governo dos Estados Unidos, via Donald Trump, emitiu sanções contra a esposa do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e já anunciou que vem mais sanções por aí. O advogado-geral da União, o diretor-geral da Polícia Federal, todos esses vão sofrer as sanções via tal de lei Magnitsky, que bloqueia cartões de crédito e transações com empresas estadunidenses. Bom, a reação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, do Brasil, veio ao melhor estilo bateu, levou. E essas medidas vão ser, como tem sido o costume, de dobrar a aposta e, na verdade, como as sanções são impostas ao Brasil por conta das decisões do Poder Judiciário brasileiro em relação a Jair Bolsonaro e aos aliados dele, a resposta do Brasil vai ser em cima desses que são a causa da nossa sanção. Procurador-Geral da República, segundo reportagem da jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, denuncia a qualquer momento Jair e Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, atentado violento ao Estado Democrático e de Direito, e, na verdade, essas decisões que vão ser anunciadas nessa semana, elas vão preceder a aceitação da denúncia imediata pelo Supremo Tribunal Federal e a emissão de um mandado de prisão contra o Eduardo Bolsonaro, que está em território dos Estados Unidos, mas essa emissão desse mandado de prisão vai fazer com que, basicamente, a Interpol coloque Eduardo Bolsonaro, assim como colocou Carla Zambelli, na lista de difusão vermelha da Interpol. Ou seja, Jair Bolsonaro está preso aqui no Brasil e Eduardo Bolsonaro está preso dentro dos Estados Unidos. A partir de agora, ele já cancelou, inclusive, a viagem que ele faria à Europa, porque ele sabe que se pisar fora dos Estados Unidos, a Interpol vai grampeá-lo e aí vai ser a mesma situação da ainda deputada Carla Zambelli. Vamos assistir a reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. A primeira turma do Supremo espera julgar até o fim de 2025 Eduardo Bolsonaro por suposta tentativa de interferir no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Na verdade, dentro daquela investigação da coação, tá? Tem a ver com isso. Roda aqui, por favor. Eu vou colocar meu blog para explicar melhor. O Eduardo Bolsonaro está sendo alvo dessa investigação junto com o pai, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa trama da coação, ele está lá nos Estados Unidos, como a gente sabe, fazendo essa articulação toda. Acabou resultando nas tarifas ao Brasil, aos produtos brasileiros. E a Polícia Federal já relatou esse inquérito. Só que o que falta agora? Quais são os próximos passos? Então,
investigadores da PF relataram o inquérito, falta a manifestação da PGR, ou seja, eles podem denunciar ou eles podem arquivar essa investigação. A expectativa no Supremo é de que haja uma denúncia contra Eduardo Bolsonaro. O empresário e jornalista Paulo Figueiredo anunciou que deve acompanhar o deputado federal Eduardo Bolsonaro em uma viagem à Europa, prevista para setembro, com o objetivo de pedir sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O roteiro inclui países como Espanha, Bélgica e Itália. A viagem ocorre pouco antes do início do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo, marcando para vocês. Eles não poderiam estar mais enganados. Do meu lado aqui, ainda aqui longe, com o coração partido, longe do meu pai, sem poder falar com ele, longe da minha família, que a cada vez que minha mãe vai embora, chora no meu ombro. Eu não vou desistir dessa porra nem de sacanagem. Eu vou provar para Alexandre de Moraes que ele encontrou um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Moraes, você, a sua mulher e depois dela, que em breve será sancionado, os seus filhos, eu vou atrás de cada um de vocês. O da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que vai incluir as falas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL por São Paulo, em relação a servidores da instituição no inquérito que corre contra o parlamentar sobre suposta obstrução de justiça, coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Abre aspas. Recebi com indignação mais essa covarde tentativa de intimidação aos servidores policiais. Fecha aspas, declarou o diretor-geral da Polícia Federal à CNN. Bom, como você vê, o Blog da Cidadania, dia 16, publicou essa matéria aqui. PGR conclui denúncia contra filho 03 e o pai, e foi dito que a denúncia do Jair e Eduardo Bolsonaro pela PGR ao STF iria ser feita a qualquer momento e a instrução penal seria concluída até novembro. Muito bem, no dia 18 foi publicado aqui no canal: Moraes prende Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, dizendo que enquanto a PGR prepara a denúncia que tornará filho 03 foragido da justiça brasileira, ações do ministro já o trancafiaram dentro dos Estados Unidos. Porque, a rigor, o terceiro filho de Jair Bolsonaro está encarcerado. E agora vem a consequência do que você vai ver que aconteceu hoje. Os Estados Unidos impuseram sanções à mulher de Moraes e Instituto da Família. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos impôs as sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky, a mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, de 56 anos, e ao Instituto Lex, ligado à família. A lei já atinge o magistrado desde 30 de julho. Junto com o Departamento de Estado, o órgão alega que o país está sancionando os facilitadores do ministro e que o escritório e Viviane são rede de apoio. Muito bem, no dia 15 último, foi divulgado que eventuais novas sanções de Donald Trump levariam Jair Bolsonaro direto para a penitenciária da Papuda, em Brasília, porque é disso que se trata. Os ataques dos Estados Unidos ao Brasil se dão por conta da pressão de Donald Trump sobre a questão do Jair Bolsonaro, o processo do Jair Bolsonaro no Brasil, porque o Trump entende que ambos estão no mesmo barco. Os dois tentaram um golpe, o Donald Trump em 6 de janeiro de 2021 e o Jair Bolsonaro em 8 de janeiro de 2022, a mando dele. Fugiu para os Estados Unidos e mandou a turma dele tentar o golpe aqui. Então o Donald Trump entende que a cultura que se gera com o processo contra Jair Bolsonaro pode atingi-lo ao fim do seu mandato nos Estados Unidos. Então
aí a explicação de tudo isso que está acontecendo. Muito bem, aí vem a informação do correspondente do portal UOL nos Estados Unidos, o Jamil Chad, de que as sanções dos Estados Unidos contra essas autoridades brasileiras pretendem desmontar a rede de apoio financeiro de Alexandre de Moraes, dizem os Estados Unidos. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos explicou que as sanções adotadas hoje visam atacar a rede de apoio financeiro supostamente criada pelo ministro Alexandre de Moraes. O governo Trump também mandou um recado a qualquer entidade, banco ou indivíduo que ajude o alvo das sanções norte-americanas. Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos sanciona o LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, por seu apoio ao ministro Alexandre de Moraes. A Moraes foi designado pela OFAC em 30 de julho de 2025 por usar seu cargo para autorizar prisões preventivas, segundo os Estados Unidos, arbitrárias, e suprimir a liberdade de expressão no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos o Donald Trump está ameaçando redes de televisão que falam mal dele, né? Mas seja como for, os integrantes da primeira turma do STF esperam julgar Eduardo Bolsonaro até o fim do ano. Aí você me pergunta, mas que adianta? O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, que adianta abrir uma ação penal contra ele, pedir a prisão dele? Vamos entender. Aqui você tem a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro. Isso aconteceu, se não me engano, aqui foi em maio, né? Em maio, 25 de maio deste ano, e o inquérito foi imediatamente aberto pelo Alexandre de Moraes no dia seguinte, não é? Dia 25 a PGR pediu e o STF abriu a investigação, o inquérito, no dia 26. E aqui você tem, por exemplo, uma das milhares de matérias que mostram que o Eduardo Bolsonaro produziu as provas contra si mesmo. Aqui ele, numa live, diz que o governo Trump mostrou a ele as sanções ao Brasil, que estão ceifando empregos aqui no Brasil, estão prejudicando o nosso país, e ele confessou que ele foi o causador disso, em vídeo, em áudio, por escrito, por sinal de fumaça, de todas as formas. E agora sai hoje exatamente no momento em que o Donald Trump impõe essas sanções ao Brasil. O que é que acontece? A jornalista Mônica Bergamo divulga essa informação em matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo hoje às 9 da manhã, de que o Procurador-Geral da República deve denunciar Jair Eduardo Bolsonaro ao STF por coação à Justiça. A PGR vai denunciar, avisou a imprensa que vai denunciar nesta semana o deputado Eduardo Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de coação no curso do processo de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Caso a denúncia seja aceita, caso aí é uma licença poética aí da jornalista, não é? Porque não há dúvida de que o STF vai aceitar, Eduardo vira réu, o que pode prejudicar sua pretensão, pode também a outra licença poética, sua pretensão de ser candidato à presidência da República. Ele está nos Estados Unidos desde março trabalhando por retaliações contra o Brasil. E com essa denúncia sendo feita, assim como na abertura do inquérito, no mesmo dia, no dia seguinte, o STF vai expedir o mandado de prisão preventiva. E aí, como é que vai se prender o sujeito? Veja, na semana passada, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo comunicaram que adiaram a viagem que eles iam fazer no começo de setembro à Europa. E por que eles fizeram isso? Basicamente, pelo seguinte, eles adiaram assim, eles cancelaram, né? Diz que não tem prazo para retomar. Eles iam à Europa pedir sanções contra o Brasil, não vão mais por quê? Aqui está
a página da Interpol. A Interpol, que hoje é dirigida por um brasileiro, Valdeci Urquiza, que foi o chefe da Interpol, que foi quem pôs a Carla Zambelli na cadeia. E, na verdade, aqui o que você está vendo é a página da Interpol na internet, e aqui consta a constituição da Interpol. E aqui diz que tipo de crime é passível de ação na Interpol. E esse crime de ameaçar magistrados e obstruir a justiça é um dos crimes pelos quais a Interpol emite os avisos vermelhos. O que é que significa isso? Que a partir do momento que for decretada a prisão de Eduardo Bolsonaro, ele está preso dentro dos Estados Unidos. Qualquer país que ele vá fora dos Estados Unidos vai prendê-lo. A Interpol vai prendê-lo imediatamente e ele vai ser recolhido ao sistema carcerário daquele país, como aconteceu com a deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália. Então aí a ação do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República está sendo no estilo bateu, levou. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.